Como é que um garoto de classe média baixa, que em geral tem muito pouca perspectiva, sai da sua condição de escassez e começa a prosperar? Ou seja, como é que foi esse início para que você chegasse a um nível de empresário que você é hoje? Classe média baixa, olhando para a minha época, era um nível mais baixo que classe média baixa. Talvez uma classe baixa mesmo. Classe baixa. Quando eu estava chegando nos 18 anos, eu já estava próximo da classe média baixa. Não era miserável, ou seja, não passou fome. Não. Teu pai, como funcionário público, tinha um salário. E assim, meu pai, ele tinha um salário, mas a gente tinha uma vida muito difícil no começo. Então, quando eu estava ali com uns 16 para 18 anos com a família, porque eu casei aos 21, a gente tava na classe média baixa, né? Tá. Tendo carro, tendo isso e aquilo. O que acontece? Eu fui programado para ser um funcionário público, para ter estabilidade e tudo. E os lugares que eu fui foram mudando a minha mente, mudando o meu comportamento, mudando os meus hábitos. Por isso que eu ensino para todo mundo que a pessoa deve estar inscrita sempre num novo desafio. Uhum. A política para mim é um desafio, eu vou vencer esse desafio. Inclusive eu tô na minha terceira eleição, nunca perdi nenhuma. Olha que curioso. A de presidente que eu fiz em 2022 foi cancelada. Cancelada, a outra... Eu virei no mesmo dia para deputado federal, fui eleito primeiro, depois somaram. E eu vou ganhar essa. E assim... é arrogante demais. Não é, cara. É porque todo o resultado depende do campo de energia. E depois, outros assuntos que eu nem gosto de ficar usando esse nome, porque um monte de gente entende errado. Mas depois que eu entendi física quântica, depois que eu aprendi em profundidade a tratar meu cérebro e com PNL e tudo, não tem como não fazer alguma coisa. Não tem como não chegar no resultado. É impossível pra mim. Eu sei que existe um campo, existe uma onda. Eu preciso fazer essa onda entrar numa vibração e fazer pessoas entrarem nessa vibração. Eu preciso de 3 milhões de pessoas vibrando nessa onda. O que acontece? No lugar que eu tava, eu ensino isso aqui pra todo mundo. Novos lugares, novas pessoas, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Isso aqui é muito simples. Se a pessoa continuar, você pegava um ônibus lá no Rio de Janeiro, continuar nesse mesmo ambiente, ou seja, não acessar um lugar novo, lá vai ter as mesmas pessoas, lá vai ter as mesmas ideias, repetições de ações e resultados iguais ou piores, porque a tendência do resultado é piorar. Vai vir um ciclo. Sim, porque o mundo tá rodando a 1.675 km por hora. Tá tudo mudando de estação, as coisas estão indo, você tá repetindo um comportamento. Vou dar um exemplo. Por que tem a tendência a piorar? Se você tá no verão, tendo comportamento de verão, aí você vai pro inverno com comportamento de verão, a tendência é dar errado o resultado. Uhum. Então a gente tem que ter um comportamento já estudando a próxima estação, tendo estratégia. Se a pessoa repete, a tendência é sempre piorar o resultado. Então assim, e somado ao desânimo, a falta de resultado, vai dar menos resultado ainda. Uhum. A tendência é sempre piorar. O que eu falo para vocês que mudou a minha realidade, primeiro foi a minha conversão ao evangelho. Com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar, porque meu pai, ele era, eu vou usar o nome ignorante, mas não é ignorante, alguém muito... Ignorante é falta de saber, ele é muito sabido, mas ele era duro comigo, vou usar a expressão certa. Tá bom, duro. Pai, eu quero comprar um Tamagotchi. Aí meu pai falou assim, vai você trabalhar e comprar. Eu lembro de falar assim pra ele com 9 anos. Eu falei, eu tenho 9 anos. Tamagotchi era aquele bonequinho japonês. Bichinho virtual? Dando comidinha, senão ele morria. Lembro, cara, disso aí. Essa cara tirou do baú agora. E aí ele virou e falou, se vira. Eu tinha 9 anos. Eu morava em cima de uma relojaria. E aí eu tive a ideia de pegar umas madeiras no quintal e chegar cedo na rua 449, no centro da cidade onde eu morava. E aí eu cheguei e fui colocando as madeiras, os cavaletes na porta assim dessa empresa e fui pondo até acabar as madeiras. Aí meu primeiro emprego, não oficial, foi vigiar carro. Eu lembro até hoje, acho que foi 18, foi alguma coisa, R$18 alguma coisa em centavos, mais ou menos. Eu em um dia de trabalho, levantei o dinheiro, fui no camelódromo, comprei o Tamagotchi e eu chorava, cara. Um dia de serviço. E mexia, eu não vou deixar ninguém te matar, você vai comer direitinho, você dava banho nele, não sei se você lembra desse rolê. Uhum. Aí meu pai chegou, ele trabalhava na Assembleia Legislativa na época, ele chegou, o que é isso? Eu falei, é meu filho. Eu nunca esqueço desse combate ali, desse embate com meu pai, e eu falei, não vou deixar o senhor ver. E ele com muito orgulho, sabe, falou, poxa, que legal, né, e tal, e passou, e aí eu falei, eu consigo o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Meu pai é vivo. E ali eu percebi que eu conseguiria fazer o que eu quisesse mesmo. Porque em um dia eu consegui resolver um problema, fiquei orgulhoso, meu pai respeitou aquele momento, e na hora que eu vi que ele me olhou diferente, como eu tava me sentindo um homem, já com 9 anos. Uhum. Aí dali pra frente eu percebi, era eu que tinha que me virar mesmo. Então meu velho nunca deu essa, toma aqui. Eu não tenho recordação do meu pai falar, toma o dinheiro, faz isso aqui.
Eu tive que fazer. A segunda virada de chave absurda mesmo foi a conversão ao evangelho nessa mesma data. Meus pais eram separados e aí eu tava brincando na porta da igreja, eu vi o pastor lá falando: quem quer aceitar Jesus? Eu não sei explicar, assim, eu senti um negócio, fui lá na frente, aceitei, aí eu comecei a estudar a Bíblia pra caramba. Aí em 2 anos eu tava sendo batizado. Aí eu fui batizado. E aí, cara, eu pensei, eu não quero fazer outra coisa na vida a não ser pregar. Eu tenho recordação com 11 anos de idade, pregando na rua, brigando com os outros, sabe? Um negócio bem doido. E o que eu fiz? Comecei a estudar muito a Bíblia. Então, todos os princípios que eu carrego, eu aprendi na Bíblia. Então, aquilo mudou completamente a minha cabeça. Quando eu percebi que no ambiente da igreja eu era muito valorizado por saber a Bíblia, aí que eu estudava ainda mais. Então, eu tinha gincana. Cara, era da hora, porque quando tinha gincana, eles colocaram os adultos, os caras de 40 anos, 50 anos de idade, todo mundo perdia pra mim. Então na gincana eu falava, não, Davi não fez isso aí não. Aí o povo, não é possível, como que um menino desse sabe? E aí a galera pesquisava, que ele me deu um prazer tão grande de ter a recompensa em ter estudado, que eu virei um terror estudar a Bíblia. Então hoje, assim, pra discutir Bíblia comigo é um pouquinho complicado, sabe? Eu fiz teologia depois. E sou leitor da palavra, assim, absurda mesmo. Não sou doutor, mas eu sinto, né, que eu tenho um dom, assim, de mestre da palavra, de articular e, né, de ter uma interpretação, uma conexão bem forte com a palavra desde pequeno. E aí, quando eu percebi que eu era valorizado no ambiente de igreja por saber a Bíblia e combater a galera que não estuda, porque geralmente um cristão, ele não lê a Bíblia, ele tem esse problema. Ele ouve a fé cristã, a maior parte dela, no mundo inteiro, é pelo ouvir a pregação do outro, ouvir na música. Tem gente que tem fé pela letra da música, pra você ter uma noção. E não é ruim, não. Só não é consistente. O cristão tem que amar a palavra. Aí eu tava no ambiente empresarial, com 16 anos de idade. Foi quando entrou a Brasil Telecom na sua vida? Não, eu era operador de áudio primeiro. Minha carteira de trabalho, 1º de maio, foi assinado no Dia do Trabalhador, em 2003. Eu fiquei 13 anos dentro do regime CLT. Não sei explicar até hoje por que eu levei 13 anos pra sair disso. Mas foi isso, né? De 2003 a 2016 é a minha entrada, dia 1º de maio de 2000. Saiu da CLT com qual idade? Foi em 2016. 2016 eu sou de 87, 29. 2016, cara. O tempo. 13 anos. Levou e até hoje eu não sei explicar por que eu fiz isso. Por que demorou tanto? Você ficou lá como operador de call center? Então, não, primeiro eu era operador de áudio. De áudio, né? Primeiro eu era operador de áudio. Aí depois de operar áudio, eu fui atendente de call center. Antes de ser atendente de call center, eu entrei em 2005 no call center. No final do ano, eu consertava computadores e acabei levando um processo criminal por fazer isso. Eu consertei computador para um cara que inclusive era líder da igreja, onde eu frequentava, ganhava R$350. Trabalhei algumas semanas para esse cara e tomei um processo criminal de 13 anos. Ao mesmo tempo de CLT, repete o 13 anos. Fiquei 13 anos sendo processado criminalmente por isso. E esse processo foi bom para mim, eu vou te falar por quê. Porque eu tenho repulsa de injustiça. No começo eu tinha uma vergonha absurda disso. E quando alguém tocava nesse assunto, você... Não, ninguém tocava. Eu deixava um negócio assim, eu não queria abrir esse assunto. Aí chegou um dia... Você ficava tão chateado e você... Não é que eu ficava chateado. É assim, quando aconteceu, eu cheguei na faculdade e contei pra todo mundo. Tinha 70 alunos, ninguém deu moral, aquilo ali, beleza. Aí um senhor tava sentado do meu lado e falou, as pessoas vão te desvalorizar por isso. Não fica falando disso pra ninguém, não. Eu falei, mas por quê? Aí ele foi me explicar. O aluno tinha uns 70, quase 80 anos de idade, o senhor Brito, ele era aluno de direito. O cara sensacional. Ele falou, Pablo, não fica falando isso pros outros como se fosse uma glória, sabe? Aí dali pra frente eu falei, nunca mais vou tocar nesse assunto.